Olá, meus amigos, eu sou o professor Álvaro Guimarães de Oliveira e vou emitir algumas opiniões do meu pensamento sobre o político Fernando Henrique Cardoso. Esse país é um país que parece estar de cabeça para baixo. Alguns colocam Fernando Henrique como um dos maiores políticos do Brasil, mas quando você vai de perto analisando o que aconteceu com o Fernando Henrique, eu acho que é exatamente o oposto. Como político, o Fernando Henrique é fracassado e decadente. A decadência não é de agora, a decadência vem de longe, conforme nós vamos ver aí. Ele tem uma excelente formação educacional, talvez a melhor formação educacional que tem entre os políticos. Isso aí é verdade, ele é sociólogo, ele é cientista político e escritor. Então, isso aí lhe dá uma pompa, lhe dá um poder muito grande de falar, de expressar, de colocar os seus pensamentos e trazer ideias para o cenário político brasileiro. Ele começou a sua carreira política como suplente do senador Franco Montoro. O Franco Montoro saiu para governador de São Paulo, ele então assumiu o lugar do Franco Montoro. Por sorte, no governo Itamar, ele foi convidado para ser embaixador do Brasil. E, como embaixador do Brasil, o Itamar o convocou para ser ministro da Economia. Na época, a inflação brasileira era uma loucura e eles tinham um plano real, que Fernando Henrique fazia parte desse grupo de economistas, um grupo de economistas muito bons, que tinha um plano real para ser executado. Então, o Itamar convocou o Fernando Henrique para ser o ministro da Economia e coordenar o plano real para liquidar a inflação no Brasil. E, de fato, 2 anos depois que começou o programa, a inflação no Brasil era 1%, desprezível até. Ou seja, podemos dizer que o plano real acabou com a inflação no Brasil e o sucesso garantiu uma grande popularidade ao Fernando Henrique Cardoso. E aí, em função disso, ele se candidata e se torna presidente do Brasil. Mostrou por completo a sua incompetência e ganância política, se reelegendo através de um golpe baixo e sujo sem necessidade nenhuma, mostrando claramente que em estratégia política Fernando Henrique é um quadrúpede. Porque, olha só, se nós pensarmos um pouco bem sobre isso aí, Fernando Henrique, na época, né, como presidente do Brasil do seu primeiro período, né, um período de 5 anos, ele estava extremamente popular porque ele estava fazendo um excelente governo. Ele estabilizou a economia, ele fez privatizações, que foi um absoluto sucesso, principalmente das telas. A gente, para ter telefone naquela época, era um sacrifício. Para ter um telefone, nem precisava se inscrever, esperar até anos para receber o telefone. E a privatização das telas foi um verdadeiro sucesso. Nós temos hoje aí o que temos em função dessas privatizações. Fernando Henrique, eu acho muito mais por vaidade, o gosto de estar no poder, nos holofotes, é essa ganância que ele tem pelo poder. A ganância de Fernando pelo poder não é para fazer alguma coisa de boa para o Brasil, um projeto que ele tenha, que pudesse realmente fazer com que o país fosse extremamente desenvolvido, sustentavelmente, e que marchasse para o futuro brilhantemente. Fernando Henrique não tem isso. A ganância dele para o poder é o holofote, porque ele é muito vaidoso. Ele quer ficar sempre sob o centro das atenções. Tanto é que depois disso Fernando Henrique se apaga politicamente. Tá certo? Então, naquela época, veja só, o Fernando Henrique, daí eu achar que ele não tem
ele politicamente é um fracasso, ele poderia ter, por exemplo, já que ele estava extremamente prestigiado, o governo dele estava extremamente, tinha uma aprovação enorme, ele poderia, não precisava comprar ninguém como ele comprou. Ele poderia fazer um plano do seguinte, ele mudaria a Constituição, provocaria o pessoal para mudar a Constituição, para emendar, aumentar o mandato presidencial, mas dizendo que isso seria para o próximo presidente e não para ele. Então isso ele faria facilmente sem precisar comprar ninguém, com o prestígio que ele tinha. E nisso seria um espetáculo, porque ele tinha, por exemplo, no José Serra, que se tornou o melhor ministro da educação do país, uma popularidade muito grande, ninguém sabia que ele era tão ladrão como hoje, todo mundo sabe. O José Serra poderia perfeitamente ser o candidato dele, indicado para presidente da República, ganharia a eleição facilmente e presidiria o país por 8 anos. O José Serra é muito competente, ele é um homem que sabe fazer as coisas, sabe administrar as coisas públicas. Quando ele terminasse esse período de 8 anos, o que ele faria? Ele indicaria novamente o Fernando Henrique para ser presidente. Agora o Fernando Henrique assumiria novamente como presidente e poderia passar mais 8 anos como presidente. Isso, qual é o efeito que isso traria? Primeiro, eles eram altamente beneficiados por passar tanto tempo no poder. E o país? O país se livraria. Nunca teria tido o PT mandando nesse país, presidindo o país, o Lula Dilma. A destruição moral, a destruição econômica, a destruição de projeto, a destruição de futuro do Brasil que o PT provocou. Isso não teria ocorrido. Isso seria um benefício enorme. Ao invés de o país ter entrado em crise, ter entrado em recessões, poderia o Brasil ter crescido com José Serra, com o próprio Fernando Henrique, e o país seria outro hoje se não fosse esse período petista. Dizer, eu coloco a situação do país após o petismo e com o petismo na conta do Fernando Henrique Cardoso, na conta da ganância, da vaidade do Fernando Henrique. Que a ganância do poder dele era só vaidade, de estar no foco do poder. Isso é que me deixa extremamente irritado contra o Fernando Henrique Cardoso. Muito bem. Quando ele faz isso, na realidade, ele se iguala a um político nanico de país de banana. Isso acontece em país de banana. E o Fernando Henrique foi fazer exatamente isso. E olhe, devemos prestar bem atenção que o Fernando Henrique começou a carreira dele como? Como senador lá, lutando contra a ditadura militar no país. E na primeira oportunidade que ele tem no poder, o que ele faz? Ele é um ditadorzinho de pequena, de última categoria, um ditador nanico, ao fazer o que ele fez, aumentar o mandato do presidencial dele, né? Da maneira que ele fez, comprando o voto dos parlamentares, etc., para apoiar a aprovação da emenda do mandato presidencial. Depois que o Fernando Henrique terminou o governo dele, ele começa, é um verdadeiro fracasso, Fernando Henrique. Ele cria aquele PSDB e não consegue eleger um só presidente, virou um partido nanico também, um partido muito pequeno que hoje está aí se juntando ao PT, uma série de outras coisas, está em vias de desaparecer, porque o Fernando Henrique não consegue fazer mais nada. Todo o candidato dele foi derrotado. Foi derrotado o José Serra 2 vezes, foi derrotado o Alckmin. E olha quem são os candidatos dele: Alckmin, José Serra, outro candidato dele, o Aécio. Ele é amigão do Aécio. Ele sustentou o Aécio como presidente do PSDB. E hoje nós sabemos quem é o Aécio. O Aécio está liquidado, acabado, arrasado politicamente.
E claro que Fernando Henrique participava, sabia tudo que estava acontecendo com o Aécio, e ele dava o apoio total ao Aécio. Significa que Fernando Henrique é um homem que nunca pensou no país. Ele pensou nele, no umbigo dele. E nos holofotes, está nos holofotes, na vaidade dele. É difícil de entender e explicar as indicações de Fernando Henrique Cardoso para candidatos a presidente da República do Brasil. Meus amigos, isso é uma dificuldade, é algo que eu fico a pensar como isso pode acontecer. Já vista a formação educacional, a formação política do Fernando Henrique Cardoso, a experiência política dele, não é? Um homem que foi presidente do país por 8 anos, e esse homem, olha que ele indica para presidente do Brasil, os indicados por ele. João Dória. Apoiou João Dória. Outro, Luciano Huck. Quem é o Luciano Huck? Um apresentador de programa de terceira categoria da Globo. Cara que nunca fez um programa que fizesse sucesso. Nunca fez um programa que pudesse ser considerado um programa de cultura, um programa que ajudasse a educação no Brasil. Os programas do Huck são verdadeiras baboseiras, coisas idiotas, brincadeiras infantis que não levam a nada. Nunca conseguiu um bom lugar na televisão, mesmo tendo a Globo por trás. Nunca sobressaiu. É esse o homem que o Fernando Henrique indicaria para presidente do Brasil. Eu acho que ele faz isso, ele não pensa no Brasil, ele pensa nele. Ele pensa que o Huck, por exemplo, se fosse indicado por ele, fosse presidente do Brasil, que o Huck era da Globo, era um apresentador de programas, né? Fazia propaganda de carros, etc. Tal. Com isso, facilmente ele seria o trabalho em cima disso, facilmente o elegeria presidente do Brasil. E o Fernando Henrique ficaria com a honra de ter apresentado, ter indicado o presidente do Brasil um poste, como diria o Lula, que apresentou um poste. E ele terminou na mesma condição de Lula. Lula que dizia, que o povo dizia, que o pessoal dizia que era um dos melhores políticos do Brasil. Lula dizia, e diziam que Lula elegia até postes. Hoje o Lula não elege ele mesmo. Hoje o Lula não elege ele mesmo, pessoal. Então, veja só. Como é que pode isso? Dizem porque ele é muito amigo da família Huck. Ele poderia então ser um assessor do presidente da República, uma espécie de consultoria para o presidente da República, o que faria dele muito orgulhoso sobre isso. Olha, por último, eu quero aqui colocar uma coisa que é difícil a gente imaginar. A gente diz imaginar o seguinte: uma pessoa como o Fernando Henrique, com a formação intelectual, professor, né? Presidente do Brasil, toda essa formação dele, político, etc., tá por tantos anos, ele disse que ficou orgulhoso ao passar o seu cargo de presidente para o Lula, porque desta maneira o Brasil poderia mostrar à Europa e ao mundo que no nosso país quem vem de baixo pode ser presidente. Olha, ele disse isso. Ele revelou com isso uma tremenda ignorância, um raciocínio tosco. Não é possível que esse homem pudesse dizer isso. Uma pessoa que vem de baixo, Lula veio de baixo. Vem de baixo significa uma pessoa que vem lá de baixo, vem lutando, vem estudando, vem trabalhando, vem crescendo em conhecimentos.
vem crescendo em capacidade de comandar, em capacidade de administrar, em capacidade de fazer coisas. Isso é quem vem de baixo. O Lula nunca fez nada pelo Brasil. Porque foi o primeiro emprego que ele teve. Ele era analfabeto e assumiu como analfabeto do Brasil e até hoje é analfabeto. Como é que esse homem veio de baixo? E dizer que isso ia mostrar que o Brasil era uma democracia vibrante, que o que vem de baixo pode ser presidente? Isso da boca de um intelectual como Fernando Henrique Cardoso, um homem com PhD, eu acho que é PhD em Sociologia, ou em Ciência Política, um dos dois, professor de Sorbonne, dando aula nos Estados Unidos, palestras. Esse homem achar que o Lula veio de baixo, que o Lula, que foi a democracia vibrante desse país que permitiu que um homem que viesse de baixo como o Lula fosse presidente do Brasil. Isso é um absurdo. Eu gostaria de perguntar a Fernando Henrique, o que é que a Europa e o mundo pensou hoje? Qual foi o exemplo que Lula deu ao mundo de ter vindo de baixo e se tornado presidente numa democracia vibrante como a do Brasil? Isso eu gostaria de perguntar a Fernando Henrique. Ou que um repórter qualquer, um jornalista qualquer uma pessoa que o entrevistasse, fizesse essa pergunta para ele. Que é a coisa mais tosca que eu já vi foi essa afirmação do Fernando Henrique Cardoso. Dizer que ficou orgulhoso ao passar o seu cargo de presidente para o Lula, porque desta maneira o Brasil poderia mostrar à Europa e ao mundo que no nosso país quem vem de baixo pode ser presidente. Ora, meus amigos, onde é que está isso? Ok, meus amigos, até a próxima. Um grande abraço para vocês. Isso é coisa que um grande político diga, e que uma pessoa que diga isso possa ser considerada um grande político? Um grande abraço e até a próxima.